Então eu tenho. Acho que eu vou ter que tirar o óculos para poder enxergar melhor. Eu tenho a missão hoje de, de trazer para vocês algo e eu quero compartilhar. É um assunto que me trouxe, assim, que me trouxe muitas reflexões. Um assunto que me trouxe bastante, uma compreensão melhor do que Deus pede de nós. Na verdade, não é novidade alguma, não é algo que nunca se tenha falado, muitíssimo pelo contrário, né? Mas eu penso que vale a reflexão sobre como nós podemos amar e como a gente pode ser útil com este amor. Vocês estão vendo tudo? Sim, Dá para ver, né? Estão vendo a tela, né? ok. Tá. Então, o mandamento do amor, né? Uma reflexão sobre a direção que recebemos e o nosso papel na tomada de decisão. Eu quero ler aqui 1 João 3, 18 a 24. A gente vai ler na Almeida Corrigida e Fiel. E depois, por curiosidade, eu quis trazer também a versão da Bíblia, a mensagem. Embora haja muitos, ou alguns, pelo menos, senões com relação a esta versão, em alguns momentos ela é útil para a gente poder compreender melhor o teor daquilo que está sendo dito, né? Então, aqui, começando com a Almeida Corrigida e Fiel, onde está escrito: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Agora nós vamos ver como a versão, a mensagem, compreende esse texto, né? Uma das críticas para a mensagem é que ela, de certa maneira, ela é interpretativa, né? A tradução ela não é literal, mas tem seu valor, né? Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que o nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que ele disse, o que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus: crer em seu Filho, Jesus Cristo.
A ordem dele é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original. Se guardamos os seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena e ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Muito bem. Essa reflexão, ela vem do aplicativo Glorify, né? Que todos os dias faz uma reflexão e os temas são separados por semana. E então, essa reflexão é do dia 31 de agosto desse ano. Na passagem de hoje, João nos dá a condição pela qual a oração é respondida. Fazemos escolhas e tomamos decisões repetidas para cumprir o mandamento de amar uns aos outros. E antes de mais nada, dependemos do poder de Jesus operando em nós para que possamos amar. Fazemos isso crendo no nome do Filho de Deus, contando com sua autoridade e com seu poder. Ou seja, qual é a condição, a premissa básica para que as nossas orações sejam atendidas, né? A premissa básica que João fala ali é que nós precisamos amar uns aos outros. Porque assim sendo, e se o nosso coração não nos condena, como João fala, é quando não há em nós nenhum pecado voluntário que está obstruindo a nossa comunicação com Deus, né? Davi fala sobre isso também, né? E agora, sábado, a gente falou em em um versículo, né? Que o sacrifício, o melhor sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, né? Quando a gente entrega tudo, a autocondenação, ela não pode existir. E muito menos o acusador, né? O inimigo, tentando nos acusar de algo, nos culpar de algo que não exista. Ou seja, quando nós estamos limpos diante de Deus, certamente Ele vai ouvir as nossas orações. Mas não só isso. Quando nós estamos limpos diante de Deus e estamos em amor, estamos com o Espírito Santo, aquilo que nós vamos pedir vai refletir a presença do Espírito Santo. Então, alguém que está diante de Deus com sinceridade, em espírito e verdade, aquele que tem o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vai impressioná-lo para que ele ore de maneira a ser a vontade de Deus, né? Por isso que o Espírito Santo ora por nós muitas vezes, né? E é muito bonito isso, porque se nós estamos em Cristo, nós temos a direção da oração no sentido de fazê-la pelo amor aos outros, né? Continuando aqui. A passagem nos mostra dois aspectos disso: direção e decisão. Há a direção para a qual a oração sempre se move, amor uns pelos outros. Esse é o contexto da oração. Isso define o que significa a expressão tudo o que pedirmos. O que quer que precisemos para cumprir essa exigência de amar uns aos outros, nós podemos ter. Deus jamais vai deixar de responder a oração de alguém que pede sinceramente pela vida de outrem, ou que peça sinceramente para ser instrumento para que outros possam conhecer a Cristo, né? A resposta dessa oração é sempre sim. É sempre sim, né? Não devemos pedir coisas fora disso, mas se realmente nos propusermos a amar uns aos outros, Deus irá nos equipar com tudo o que pedirmos para cumprir esse mandamento. Tudo o que você pedir, seja qual for a sua necessidade. Esta é a direção. O resultado é que tudo que você fizer será agradável a Deus. Seja qual for a sua necessidade, né?
Mas justamente alguém que está em Cristo, a necessidade dele vai ser justamente pela vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ser santa, boa, agradável, sempre, né? Como está escrito em Romanos 12:1, para que experimenteis qual seja, renovai a vossa mente, né? Pelo sacrifício racional e para que possais experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus, né? A partir do momento que a gente renova a nossa mente, a vontade de Deus vai ser boa, santa e agradável. Não faz sentido alguém que está pleno em Cristo ter desejos ou ter pedidos a Deus que não estejam de acordo com a vontade de Deus, né? E se isso porventura acontece, Deus mostra imediatamente e o cristão, o crente sincero, ele modifica. A partir daí ele passa a entender diferente porque o próprio Espírito Santo revela para ele qual é o correto. Falamos de direção e agora a decisão é a ação que você toma para conseguir isso, contando com Jesus Cristo para fazer o que for possível. Deus permite que nós tomemos decisões, para que assim tenhamos responsabilidade pelas nossas escolhas. E quando escolher a obediência àquilo que Ele ordena, o Senhor age com seu poder para tornar isso possível. Lembrando, né, que nós sabemos, a gente não pode esquecer, Lucas 1:37 diz que para Deus absolutamente nada é impossível. O próprio Cristo, né, o próprio Jesus falou isso. Ou seja, as possibilidades, elas estão muito além daquilo que a gente possa pedir ou imaginar, né? Como fala Efésios 3:20, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus pode fazer. Quando nós, de fato, nos dirigimos e tomamos a decisão, nos dirigimos nas nossas orações da maneira correta e, e tomamos as decisões corretas também a partir daí. Qualquer pessoa que comece a viver e a amar como a palavra de Deus ordena, deixa evidente que está vivendo uma vida cheia do Espírito, a vida que Deus planejou, porque o Espírito Santo está em nossa vida para fluir por meio de nós para os outros. É por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos nessa terra para sermos comunicadores do Espírito de Deus. Em última análise, para sermos representantes do Espírito de Deus, representantes do próprio Deus, no caso, para as pessoas que não conhecem. Nós estamos aqui nessa terra como crentes para demonstrar a misericórdia de Deus através de nós. E nós só conseguimos ser realmente quem nós viemos para ser quando nós estamos cheios do Espírito. Não existe outra forma de viver em plenitude que não seja sermos cheios do Espírito de Deus. Porque nós somos criaturas, então nós temos que estar cheios do Criador. Não existe outra maneira da gente ser a gente mesmo, né? Ao contrário do que o espiritualismo prega, ao contrário do que o mundo lá fora prega, né? Seja você mesmo e seja independente de qualquer coisa. Não ouça o que os outros dizem. E os outros dizem inclui não ouça o que a palavra de Deus diz. Seja você mesmo, siga o seu caminho, faça a sua vontade, corre atrás dos seus sonhos. Então o mundo prega uma contrafação, negando que nós somos criaturas e que precisamos sim constantemente ser alimentados pelo Espírito Santo. Constantemente termos conexão com o Criador. Do contrário, nós não vamos conseguir ser nós mesmos. Nós não vamos conseguir ter plenitude. Nós não vamos conseguir sucesso em nenhum aspecto da nossa vida. Se nós realmente não nos propusermos a ser e viver aquilo que foi planejado para nós, através da presença de Deus dentro de nós e da obediência, né?
Se guardarmos o que recebemos de Deus para nós mesmos, toda a nossa experiência se estagnará e se tornará monótona, estéril e sem vida. Mas se deixarmos que ele flua por meio de nós, ministrando aos outros em seu nome, então a nossa própria vida se tornará revigorada, frutífera e plena nos propósitos de Deus. Lembrando que os planos de Deus, eles são muito maiores e muito melhores do que aqueles planos que a gente eventualmente possa fazer. Tudo aquilo que a gente tenta fazer, que a gente tenta pensar, se não for submetido à vontade de Deus, certamente é uma pálida, mas uma palidíssima imitação daquilo que Deus teria para nós. Então, certamente, Deus tem o anseio de nos revelar aquilo que Ele tem para nós, para que a gente possa ser instrumento cada vez maior e nos empoderar. Não existe outra maneira de sermos empoderados que não seja através do poder de Deus, né? Que foi o que Cristo fez, né? E falando exatamente, foi assim que Cristo viveu, né? Porque Cristo em nenhum momento usou do poder divino dele, né? Ele mostrou como um ser humano pode se tornar pleno. E este Jesus é o Jesus que atraía multidões. A irmã White fala que as pessoas que vivem com a plenitude do Espírito de Deus, elas realmente têm uma atmosfera diferente e elas atraem as pessoas que estão à sua volta, né? Que maravilhoso deve ser viver assim, cheio da luz e cheio do amor de Deus, atraindo as pessoas para esse amor, né? Aqui é uma passagem do maior discurso de Cristo. Minuto, peraí que eu sem querer cliquei. Que fala um pouco, né, dessa questão do amor, né? O amor de Deus por nós e o nosso amor pela humanidade. E diz assim: os filhos de Deus são os que partilham de sua natureza. Não é a posição terrena, nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios religiosos o que prova ser membro da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo os pecadores, cujo coração não se acha inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. Porque, lembrando, né, que é facílimo orar, amar e orar e demonstrar misericórdia para aqueles que são pessoas dóceis, que são pessoas fáceis, que são pessoas receptivas. O muito difícil, realmente, é dar amor por ódio. Quando nós damos amor e nós recebemos repulsa, escárnio, insolência, ou pior, quando nós somos, de alguma maneira, lesados por alguém e ainda permanecer orando, né? E amando essa pessoa. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar a retribuição, é a insígnia da realeza celeste. É o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Isto é o que distingue o crente que realmente busca a presença do Espírito de Deus e viver na presença do Espírito de Deus, no centro da vontade de Deus. É essa insígnia da realeza celeste. Esse povo é a nação santa, sacerdócio real, povo eleito. E nós precisamos meditar sobre isso, porque muitas vezes é difícil, é muito difícil a gente se submeter a isso. Quando nós pudermos olhar o mundo com os olhos de Cristo,
Quando nós tivermos a mente de Cristo, a união entre os crentes será muito rápida. E essa união é que vai culminar com o derramamento da chuva serôdia. É isso que Deus pede de nós e que nós, na sua infinita misericórdia, possamos pedir por isso, pedir por mais submissão, por mais do seu espírito, por mais obediência, por mais do seu amor, que a gente aprenda cada dia a viver cada vez mais na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma frase do livro de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, né? Fala sobre o amor fraternal e diz que Cristo veio derrubar todo o muro de separação que existia, né? Principalmente os judeus, os escribas e fariseus, né? Eles faziam, né? Eles tinham como um privilégio, né? Nacional os dons celestes e excluir o resto da família de Sim, Deus no mundo, né? Mas Cristo veio sim, derrubar todo esse muro de separação. Ele veio mostrar que o seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. Não existia para ele nenhum tipo de separação, né? Ele amava todos. exato. Não há diferenças, né? Que a gente possa ser assim, né? Sem diferenças. Amém. E muitas vezes eu vejo que é difícil, porque às vezes a gente está fazendo o bem, mesmo para uma pessoa que não é da nossa família, para outra. E quando essa pessoa ela nos decepciona de alguma maneira, ou ela não faz aquilo que a gente esperava que ela fizesse, a gente logo se afasta, né? A gente logo deixa ela de lado. E Jesus não era assim, né? Ele batalhava. O Espírito Santo não é assim, né? Ele batalha conosco até o último, até não, a gente não querer realmente, porque ele tenta nos salvar de todas as maneiras, né? E a gente muitas vezes não faz isso com o próximo, né? A gente rapidamente se afasta, rapidamente despreza, né? Só porque a pessoa não é aquilo que a Exatamente. gente desejava que fosse. Que Deus nos ajude a ser como Cristo era, né? Como Cristo é. Exatamente. É muito complicado isso. Eu lembrei agora de uma amiga minha, aqui da Central. Eles são pessoas bem simples, assim. Uma amiga minha da época de adolescência, né? Nós somos muito amigas, somos bem manas mesmo. Ela e a irmã dela, a Marlise e eu. Ela e o marido resolveram trazer uma pessoa que era um morador de rua que estava recebendo estudos já, que já tinham conseguido emprego para ele estava sendo reposicionado, resgatado, né, socialmente, espiritualmente, moralmente, já ali pelo ministério da ADRA, né? E ele precisava de um lugar para morar e eles ofereceram a parte de trás da casa deles, assim, tipo uma edícula. E ok, isso foi o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês. Lá pelas tantas, um dia ele se aproveitou da situação que eles não estavam em casa e ele entrou e roubou o que pôde, né? E foi embora. Então, assim, é muito delicado, é uma linha muito tênue entre a gente estar sem defesa, se fragilizar, né? E ao mesmo tempo amar, porque o que que dá para fazer numa situação dessas? Hoje eu digo que nós, com o mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos amar, ajudar, mas também nos proteger. É,
Porque existe uma linha de separação aí entre você ser bom e você ser um pouco descuidado, sabe? Trazer uma pessoa para dentro da sua casa que tu não conhece a sua índole é perigoso hoje em dia. Acontece casos até de pessoas que matam a pessoa que estava dando a mão para ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É, Muito cuidado. né? É muito delicado, né? Sim, é delicado. Mas, enfim, me ocorreu agora esse exemplo, né? O que não dá para fazer é deixar de orar por uma pessoa dessas, né? Sim, exatamente. Exatamente. Não desistir porque ela decepcionou, né? E muitas vezes o amor é isso mesmo. É não desejar o mal, mas pedir a Deus que tenha misericórdia e que trabalhe mais fortemente ainda na vida desses infratores, né? Exatamente. Que Deus ajude a cada um de nós a ter amor por essas pessoas, ajudá-las da maneira que for possível, né? Mas sempre com bom senso, né? Para não Ellen White sempre fala, né, que nós devemos ajudar, mas tomar muito cuidado para não fazer dessa ajuda uma muleta para essas pessoas, né? É, Elas, também. é, Uhum. senão elas ficam acostumadas, né, a serem ajudadas e não lutam por uma melhora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Mais alguém quer dar alguma contribuição à meditação da irmã Márcia? Então nós vamos ter uma oração. Irmã Márcia, pode orar, por gentileza? Sim, sim, sim. Oremos. Senhor, nosso Deus, misericordioso Pai, muito obrigada, meu Deus, pelo teu cuidado com a gente. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra, ela é abundante em conselhos, na maneira como nós devemos agir, na expressão da tua vontade, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que tu estás disponível, Senhor, tão somente aguardando que a gente permita que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor encha a nossa mente, nosso coração, que o Senhor dirija o nosso viver, que o Senhor dirija, Senhor Deus, nossas atitudes, nossas orações, nossas decisões. Por favor, ó Deus, ajuda-nos a diariamente colocar como o nosso culto racional, Senhor Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, que é renovação da mente diariamente, Senhor Deus. Por favor, precisamos da Tua mente, Jesus. Dá-nos o Teu olhar, dá-nos o Teu perceber, dá-nos a Tua misericórdia para que a gente possa realmente oferecer isso àqueles que estão ao nosso redor, meu Pai. Que os outros possam Te ver através de nós, Pai querido. Perdoa nossas faltas, Senhor, por favor. Ensina-nos a amar como Tu amas. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, Senhor, como Tu pedes. E completa a Tua obra, Senhor. O Senhor não é Deus de deixar as coisas pela metade. A Tua obra nunca fica incompleta, Senhor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Entregamos as vidas dos nossos queridos, Senhor Deus. A vida de cada um de nós aqui, durante essa semana, Pai, dirige. Dá, Senhor Deus, a conhecer a Tua vontade, Senhor Deus, para que a gente possa cumprir o Teu querer. Revela-te, Senhor Deus, a cada um de nós. Esteja com aqueles, Senhor Deus, que pedimos, aqueles que foram mencionados hoje, tanto pessoas que conhecemos, Pai, que entregamos nas Tuas mãos completamente, como aqueles que não conhecemos, mas sabemos que há sofrimento, que há dor, que há a sensação de abandono, de perda. Por favor, ó Deus, vai ao encontro. E usa também, Senhor, a nós, direta ou indiretamente, como instrumentos para que essas dores sejam aliviadas. Estas bênçãos nós te pedimos, Senhor, sem merecer, mas confiando totalmente nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador, para a tua honra e glória, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.